Ora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nessa sexta-feira, o Augusto Melo que completou um ano à frente do Coringão, hein? O Augusto que teve que fazer uma reformulação completa no time do Corinthians, contratando 19 jogadores para a temporada de 2024. A mídia que analisou esse primeiro ano do Augusto Melo à frente do Corinthians. E você, que nota você daria para o primeiro ano do Augusto Melo à frente do Timão? Claro que houveram erros e acertos, porém, eu acho que foi um ano muito bom, apesar de não termos ganho nenhum título. Porém, terminamos em sétimo aí no Brasileiro, conseguindo uma vaga para pré-Libertadores e Copa do Brasil, e com uma ótima perspectiva para essa temporada. Então comenta aí o que você achou desse primeiro ano do Augusto. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Sempre que tiver notícia nova, a gente posta no canal, sempre em primeira mão para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fãs de esportes, o Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk e o volante Maicon vai permanecer por mais uma temporada no Parque São Jorge. Será o quarto empréstimo seguido do volante ao Corinthians, já que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Ele lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro e teve que ser operado em maio. Perdeu praticamente toda a temporada. Já recuperado, ele vai estar com o elenco que fará a pré-temporada sob o comando do técnico Ramon Dias, a partir da próxima terça-feira, dia 7 de janeiro. Nesta quinta-feira, completou um ano de mandato do presidente Augusto Melo. Durante a temporada, o mandatário enfrentou diversos problemas políticos, incluindo a ruptura com o grupo que o ajudou a eleger, principalmente na figura do diretor de futebol Rubão. Além disso, teve um pedido do Conselho Deliberativo para a votação de impeachment, que foi suspensa pela Justiça no dia 2 de dezembro, mas que pode ocorrer agora no começo do ano. Os problemas financeiros também foram pauta no Corinthians, que aumentou a dívida para 2 bilhões e 400 milhões de reais. Uma equipe que foi eliminada na primeira fase do Campeonato Paulista, mas que conseguiu reagir após a janela de transferências do meio do ano. Conseguiu uma vaga na Libertadores da América, vai disputar a fase preliminar agora em fevereiro, e chegou às semifinais tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Para 2025, o principal desafio de Augusto Melo será tentar encerrar um jejum de títulos que dura quase 6 anos. Bom, os números do Maicon nessa atual passagem pelo Corinthians: 97 jogos, 73 como titular, 64 minutos por jogo, 7 gols, 6 assistências, passes completos por jogo, 31,9, 32, né? Passes recuperadas, 3,9 por jogo também. Essa é a média do Maicon, que deu essa boa notícia ao torcedor do Corinthians, até porque é um torcedor que ficou com saudade dele na temporada 2024. E ele fez muita falta, principalmente na primeira parte, Elton. É isso, Marcelo. Eu acho que ficou muito por conta disso mesmo, né? Acho que a renovação é para o Maicon, pelo menos, jogar o que se esperava dele desde que ele retornou ao futebol brasileiro. E fez muita falta, sim, porque é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, é um jogador que tem muita chegada também à área. Ele faz muito bem essa transição, né, da defesa para o ataque. Essa lesão acabou deixando, inclusive, o Corinthians com poucas opções ali no meio campo, meio perdido. Depois o Corinthians perdeu o Fausto Vera, acabou indo para o Atlético. O Corinthians ficou realmente tentando encontrar a melhor formação do meio campo, usando 3 zagueiros para diminuir a quantidade de jogadores no meio, 3 atacantes, né, para jogar apenas com 3 jogadores de meio campo. Então ele fez muita falta, sim. Eu acho que a renovação é importante para ele também, porque é um calendário longo e ele vai ter muitas oportunidades de jogar, né, estando 100% fisicamente. É um jogador que, nesse sistema, né, que gosta, principalmente o Ramon Dias, de ter jogadores de transições rápidas pelos lados do campo. Ele dá muito apoio central, então isso ajuda muito a equilibrar o time. Então eu acredito que é uma boa renovação para ele e para o Corinthians também, né, que é lógico que, olhando para o que o Corinthians pode buscar no mercado, né, de jogadores da posição, ia ter que desembolsar uma grana boa. E o Corinthians financeiramente não está tão equilibrado assim para fazer o movimento que fez na metade da temporada passada. Então acaba sendo um reforço para a temporada que vai começar daqui a pouco, porque é um jogador que já mostrou qualidade e identificação também com o Corinthians. E como bem lembrou o Vladimir Bianchini, hoje 1 ano do Augusto Melo à frente da presidência do Corinthians. Temos uma tela para mostrar que foi esse primeiro ano
No Campeonato Paulistão, o Corinthians, né? O Campeonato Paulistão parou na fase de grupos, chegou às semis na Copa do Brasil, na Sul-Americana chegou também nas semis, foi o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Mas é claro que quando olhamos a tabela do que foi, do começo até o fim do Campeonato Brasileiro, termina com uma perspectiva muito boa para 2025. 3 técnicos no ano, 19 reforços também nesta temporada, mas o que mais pega neste ano do Augusto Melo é a parte política mesmo. Muitas turbulências, claro que o final do ano, esportivamente, do Corinthians faz o torcedor ou alguns torcedores esquecerem o que aconteceu na parte política, porque tem também uma votação de impeachment vindo pela frente. Como você enxerga o balanço desse primeiro ano do Augusto Melo, Elton? Eu acho que é importante, você fez uma ponderação importante, Marcela, porque tem a questão esportiva, que termina de uma maneira positiva pelo Campeonato Brasileiro que fez o Corinthians. O Corinthians perdeu na Copa Sul-Americana para o campeão, né? Perdeu para o Racing, que acabou vencendo o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. O Corinthians passou muito bem pelo Fortaleza, que era um dos favoritos. Conseguiu, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, fazer campanha de disputa de título, uma reação espetacular, uma sequência histórica, inclusive, né, de invencibilidade. Conseguiu chegar à Libertadores, ok, que nas fases preliminares, mas vai ter condição aí. Eu acho que até o caminho do Corinthians, a segunda fase é um pouco mais difícil, mas a primeira dá para o Corinthians passar, então o Corinthians pode garantir no mínimo uma competição internacional nessa temporada. Então terminou esportivamente de uma maneira positiva, mantendo jogadores importantes, né, ídolos em formação, digamos assim, né, o caso do Yuri Alberto, o caso do Memphis também, Rodrigo Garro, um jogador que esse trio encaixou muito bem na reta final, mas a questão política também pesa bastante. E aí a questão política envolve também a administração do clube. Ele não teve paz para administrar o Corinthians. Acho que desde o início isso ficou claro, né? A oposição que se torna a situação que governava o clube até a temporada passada vira oposição, e aí, logicamente, ele passa de pedra a vidraça. E no início da temporada ainda teve a questão do contrato da patrocinadora Master, que acabou sendo rescindido, enfim. Tudo isso acabou atrapalhando o ano do Corinthians, que foi muito conturbado. A gente até falava no início da temporada passada, o Corinthians precisa de paz para trabalhar. Se não tiver paz para trabalhar, o ano vai ser conturbado. Não teve paz, o ano foi conturbado. Isso é algo que é muito lógico num clube do tamanho do Corinthians. E a gente repete isso para 2025. Se nada de irregular for comprovado, for provado, ele tem que permanecer no cargo e ter paz para trabalhar, né? E ter apoio para trabalhar, porque o Corinthians é uma marca gigantesca e não pode ficar passando por essas situações que tem passado, né? De clube amador muitas vezes, Marcelo. Pois é, o Corinthians também vai enfrentar problemas com a sua patrocinadora, porque hoje o Supremo Tribunal Federal suspendeu a autorização nacional de operações da Esportes da Sorte, que é a casa de apostas que patrocina o Corinthians e outros clubes, inclusive o Grêmio, o Bahia e também o Ceará. A matéria completa está lá no espn.com.br. A casa operava nacionalmente através de uma licença obtida na Loterge e era válida até a virada deste ano, mas a decisão do STF proíbe a atuação da empresa fora do território do Rio de Janeiro, proíbe também de se credenciar para atuar em outras localidades. A Loterge agora tem 5 dias para acessar as atividades fora do estado do Rio de Janeiro. Em nota enviada à ESPN, a Esportes da Sorte afirmou que cumpre as exigências legais, que atende todos os requisitos do jogo responsável, além de apresentar as certidões exigidas para operar no Brasil. Tá aí a matéria, então, no espn.com.br. O Corinthians precisa de... o Corinthians quem no Corinthians vai? Reforça os pontos, um reforço ou outro, né? O Corinthians também acho. O Fagner saindo, talvez tenha que arrumar um lateral para ser reserva na direita. E o Mateuzinho titular? O Mateuzinho vai seguir como titular. Terminou bem pra caramba. Quem? Foi muito criticado num determinado momento. O Mateuzinho, mas terminou bem. Terminou bem. Saiu o Wesley. Assim como o Wesley no Flamengo terminou muito sim, lateral bem, direito. Né? Não, é que eu falei o Wesley pensando no ponta do Corinthians. Beirado esquerdo, Mas tem o Thales, né? Que tem o Thales, o Thales tá lá e é bom jogador, eu acho renovar bom jogador. O contrato. Quem mais? E aí, Zinho, o Corinthians, então, Pascoal foi no Corinthians. Como é que fica a vida do Corinthians? Precisa de zagueiro? Precisa de um. Pontuais. Que posição que pra você precisa?
Assim, o Fagner tá para sair aí. Tá bom, tem o Mateuzinho, que é um bom lateral, mas eu acho que precisa de um cara também de um nível dele para cima para competir ali, para ter competição ali. O Matheus Bidu é bom lateral esquerdo, mas eu acho que o Corinthians, para brigar por Libertadores, por título, né, o Palácio está lá ainda, mas está machucado, né? Não, Pascoal vai voltar agora em janeiro. Ele volta agora com o pessoal treinando como todo mundo. Então, assim, pelo menos uns 3. Eu tô falando pro Corinthians, porque o Corinthians deu uma arrancada, a gente empolgou, mas pensando de você se manter e brigar pelo título, pelo menos uns 3 caras para chegar ali para dar mais peso ainda. E aí eu também penso em 3. Eu penso 3. Acho que um zagueiro, um lateral direito. E um zagueiro precisa mesmo. Né? Meia não precisa, volante não precisa. Volante. E esse atacante liberado aí que fica essa pendência aí. Não precisa? Não sei, porque. O Thales Magno é um. Eu acho o Thales Magno precisa para você mudar de estilo de jogo. Aí e lá na direita só ficou o Romero agora, né? Só o Romero. Já então renovou precisa. também. O Romero não é precisa. o velocista, é um cara que pensa muito o jogo. Os jogadores com 3 resolve. Um lateral, um zagueiro e um atacante 3 resolve. de velocidade. Volante tem, bons. Volante não precisa. Lateral esquerdo também não precisa. Acho que o lateral esquerdo... Tem torcedor do Corinthians que quer outro lateral esquerdo, mesmo mas tem torcedor do Corinthians que quando joga o Hugo quer o Bidu. E quando joga o Bidu quer o Hugo. Então é difícil. Mas mais um 9, será que não também, para brigar lá? Porque o Yuri Alberto não vai jogar todos os jogos, né? Mas o 9 tá lá, custou 5 milhões, o Pedro Raul, 5 milhões de dólares, meu senhor. Ele disse que esse ano ele vai se recuperar. Pedro Raul tava na nossa tela ali, não tava? Pedro Raul tá lá, vai ficar, Pedro Raul. Bota a tela do Corinthians aí de novo, tá querendo por Pedro favor. Raul? Não, acho que o Pedro Raul sai. Não, o Pedro Raul não sai, ele custou 5 milhões de dólares, meu senhor. O Pedro Henrique, eu li errado. O Pedro Henrique vai pro Ceará. O Pedro Henrique já foi pro Ceará, tá. O Pedro Raul vai ficar. E ele deu uma declaração que esse ano é o ano da recuperação dele. Não, como foi de muita gente. Então, com esse time bom que o Corinthians tem, pode ser que o Pedro Raul acabe também dando uma reviravolta. Uma guinada na carreira. No próprio no performance ano dele. Teve poucas oportunidades porque não entregou nas oportunidades que teve, né? A verdade O time também não ajudou, né, Dan? Mas a notícia do Pascoal tem razão, é que ele quer ficar mesmo. Depois que o Garro começou a pegar na bola, que o Memphis Depay entrou em forma, e aqueles meninos ali, Carrejo Então a gente vai dar uma chance pro Pedro Raul e vai dizer que precisa de 3 reforços, é isso? Eu diria que sim. Porque se for também. 4, já vai para precisa de muitos. Não, vai pro 3. Então tá bom. Então, Corinthians apenas pontuais. E agora, para finalizar o vídeo, o STF aqui proibiu a patrocinadora Master do Corinthians de operar nacionalmente. Ela que também patrocina e outras equipes no futebol brasileiro. A liminar do ministro André Mendonça, publicada nessa quinta-feira, impede que a Esporte da Sorte, a patrocinadora Master do Corinthians, opere no Brasil com base na licença da Loterge, Loteria do Rio de Janeiro. O ministro é que decidiu ontem, quinta-feira, suspender o licenciamento das bets que funcionavam através da Loterge, Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Essa decisão atingiu a patrocinadora Master do Corinthians, que patrocina aí o Ceará, Bahia e Grêmio. Segundo a decisão do ministro, Loterge e o governo do Rio de Janeiro tem até 5 dias a partir dessa quinta-feira para cumprir a decisão e se regularizar em âmbito nacional. A autorização para funcionamento das casas de apostas vale por 5 anos. Cada empresa pagou 30 milhões de reais pela licença para funcionar regularmente. Foram 14 empresas aí que representaram 30 sites e conquistaram o direito aí de operar no Brasil de forma regular. Outras 52 receberam apenas autorização temporária. Precisam resolver essas pendências nos próximos 60 dias. Em ambas as listas, a patrocinadora do Coringão não constava nessa lista oficial para poder operar no Brasil. E ela se apegou também a essa liberação via Loterge aí para poder operar no finalzinho de 2024. Tese aí que foi derrubada com liminar ontem, na quinta-feira. Lembrando que o Corinthians até agora não se pronunciou sobre o caso aí. A patrocinadora responsável por bancar 57 milhões do acordo aí com o Memphis Depay publicou uma nota aí na internet dizendo cumprir todas as regras aí impostas pelo governo. A situação fica muito complicada aí pro Corinthians. Imagine se eles não puderem pagar esse mês o salário do Memphis Depay, que vai ser do Coringão, hein? Um salário de quase 3,5 milhões de reais e fora os outros vencimentos de pagamento do salário dos atletas. A gente espera que isso possa se resolver o mais rápido possível. Porque o Corinthians tem uma carta na manga aí caso precise rescindir o contrato com a patrocinadora, né? O Corinthians já tem uma outra patrocinadora, assim, no caso de apostas ou não, engatilhada aí, para que não venha ter problemas com o Memphis Depay, que é um salário muito alto. E você, fiel, comenta aí se você tá preocupado agora com essa suspensão em temporária da patrocinadora do Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhuma notícia que a gente solta sempre em primeira mão para vocês
aqui. Então, deixa o like, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.